Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Marina e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de História, que nós estávamos falando sobre o processo de formação das culturas e dos povos, relacionando-os com o espaço geográfico. E nós vimos, na aula anterior, muito sobre como foi esse processo de formação. Para a gente relembrar um pouco, nós vamos falar sobre a influência a influência dos portugueses na nossa cultura, na cultura brasileira, né? Assim que os portugueses, eles chegaram aqui, os portugueses chegaram, eles tiveram logo a intenção de ter um relacionamento amistoso com os índios, mas eles usaram, da sua força para influenciar os índios de uma forma, influenciar na cultura que eles já tinham, como a catequização. Eles também, trouxeram muitas influências para o nosso povo, Uma delas foi a religião, que é a religião católica. Acompanha comigo aí na telinha. A religião católica, a crença da maioria da população, é também decorrência da colonização. O catolicismo, profundamente arraigado em Portugal, legou ao Brasil a tradição do calendário religioso, com suas festas e provisões. As duas festas mais importantes do Brasil, o Carnaval e a Festa Junina, foram introduzidas pelos portugueses. Então, eles influenciaram de uma forma direta, no catolicismo. Foi uma religião que eles trouxeram, que os portugueses trouxeram. Os portugueses, influenciaram nas duas festas maiores que nós temos, que todo mundo, o Brasil inteiro para festejar, que é o Carnaval, como vocês podem ver, e também as festas juninas, Eles trazem essa influência, olha só a quantidade de influência, na religião, nas festividades. Existem outros tipos de comemorações que nós podemos destacar que também vieram dessa influência dos portugueses. Além disso, como vocês podem acompanhar comigo aí na telinha, além dessas, vários foguedos regionais como as cavalhadas, o Bumba Meu Boi, o fandango e a farra do boi denotam grande influência dos portugueses. No folclore brasileiro são de origem portuguesa. A crença em seres fantásticos como a cuca, o bicho-papão, o lobisomem, além de muitas lendas e jogos infantis como as cantigas de rodas. Então, criança, todas essas lendas que nós conhecemos, aqui, olha só, elas vêm também, faz parte da influência dos portugueses. Toda essa contação de história, quando se fala do lobisomem, do saci-pererê, da cuca, da mula sem cabeça. Então, todas essas lendas, elas procedem de origem da influência dos portugueses aqui conosco. É interessante nós conhecermos um pouco da história para saber como foi essa formação. E eles não influenciaram somente na parte religiosa ou nas festividades, ou também na contação de lenda, não. Eles influenciaram também na culinária. Acompanha comigo aí na telinha. Na culinária, muitos dos pratos típicos brasileiros são o resultado da adaptação de pratos portugueses às condições da colônia. Eles foram adaptados de acordo com as condições que existiam na colônia, Um exemplo é a feijoada brasileira, resultado da adaptação dos cozidos portugueses. Também a cachaça foi criada nos engenhos como substituto para a bagaceira portuguesa, a aguardente derivada do bagaço da uva.
Alguns pratos portugueses também se incorporaram ao hábitos brasileiro, como abacalhoadas e outros pratos baseados no bacalhau. Os portugueses introduziram muitas espécies novas de plantas na colônia, atualmente muito identificadas no Brasil, como a jaca e a manga. Olha só que interessante, né, crianças? A gente saber que essa fruta tão gostosa, que a gente gosta muito, como a manga, né? Ela tem uma influência, né? Foi trazida na época dos portugueses. E também a jaca, olha só. Existem outras frutas, mas não dá pra gente falar sobre todas, né? Existem outros tipos de frutas também. Então, a jaca também foi um tipo, né, de fruta trazida pelos portugueses. Além disso, né, teve muitos pratos, como a bacalhoada, olha só, um prato muito típico dos portugueses que eles trouxeram, e outros pratos com bacalhau, com peixe trazidos por eles. Também temos, né, outros tipos de doces que eles trouxeram, né? Temos aqui, que foi trazido por eles, o pudim também, que nós gostamos muito. Olha só. Além do doce de arroz. Só que existem vários, né, que vocês podem também estar pesquisando. Eu estou trazendo só um pouco da demonstração para que vocês conheçam um pouco, né, da culinária que eles trouxeram para a gente. E aí, no decorrer, teve outros povos, né, que influenciaram nessa nossa formação. A influência também dos índios. Nós sabemos que os 3 povos principais que influenciou na nossa formação, os primeiros, né, foram os portugueses, os indígenas e os africanos. Nós vimos um pouco sobre a origem, a influência dos portugueses. Agora nós vamos ver a parte dos indígenas, né? Então, a influência da cultura indígena. Antes da colonização, é muito importante a gente saber que os povos indígenas eles já habitavam nesse território, como está falando aqui, hoje denominado Brasil. Tinham uma cultura similar em alguns pontos, tais eram organização social baseada no coletivismo, ausência de política, Estado e governo, ausência de moeda e troca mercantis, religião politeísta baseadas em elementos da natureza e ausência da escrita. Ou seja, quando os portugueses chegaram aqui, essa terra ela já era habitada, e ela era habitada por um povo que ele tinha uma organização de acordo com a sua cultura, de acordo com aquilo que eles acreditavam. Eles não tinham a mesma formação, como formação política, como Estado e governo, mas eles tinham um líder que liderava a sua aldeia, então eles tinham sim uma organização, tinham as crenças dele, aquilo que eles acreditavam, né? E esse povo que morava aqui, muito conhecido por todos nós, é o povo indígena. Como nós vimos na primeira aula, né, nós vimos que eles habitavam em todo o território brasileiro. Porém, na medida que os portugueses foram ocupando, que foram chegando novas pessoas, né, de outros lugares, de outros países, foram ocupando o Brasil, houve a miscigenação, a mistura. O povo, aí eles foram diminuindo a sua região, o local onde eles habitavam, como nós já vimos numa aula anterior. E eles influenciaram muito também, muitas coisas que nós utilizamos hoje, vêm dessa cultura indígena, né? Muito importante a gente frisar que eles já moravam aqui. Continuando aí na telinha. Os povos indígenas, apesar de terem pertencido a vários grupos diferentes, com pontuais diferenças de comportamento e cultura, tinham elementos comuns que consolidavam uma cultura indígena como um todo. Eles tinham religião, hábitos, costumes e comportamentos similares. A divisão do trabalho também era parecida entre todos os povos.
E o modo de vida deles era baseado na caça, na pesca e na coleta, acrescido da agricultura de algumas plantas como a mandioca. Então, crianças, eles tinham várias etnias, eles tinham etnias diferentes, né? Ou seja, grupos diferentes, porém, eles tinham muitas coisas em comuns, como a maneira, né, deles crerem na sua religião, nos hábitos e costumes, o modo de vida deles eram muito baseado na caça, na pesca e na coleta. Com o passar do tempo, eles também começaram a investir na agricultura, como a plantação de mandioca, né? Eles começaram a plantar e a colher, quando eles começaram a criar raízes em mais lugares, e também o milho, né? Uma das coisas também que eles cultivavam na sua agricultura. Eles eram bem organizados, né? Eles não eram um povo que não era organizado. Continuando aqui. A religião. A religião indígena, baseada em conjunto de mitos sobre seres espirituais, era variada. Entretanto, era comum a crença em entidades espirituais que habitavam o mundo material. Também se acreditava em potências espirituais encarnadas por animais e na existência de pessoas que poderiam estabelecer contato com o mundo espirituais, os pajés, sendo homens ou mulher, sendo homem ou mulher. Então, na religião, eles tinham vários mitos, eles acreditavam em vários seres espirituais. E também no mundo, no ser espiritual que vinha ao material, como se encarnar em um animal, por exemplo. Eles acreditavam, né? Ou numa planta, então eles acreditavam mesmo que havia ali uma encarnação de uma entidade ou de uma pessoa, e aí eles reverenciavam aquele objeto, ou aquela pessoa, ou aquele animal, né? Eles tinham essas crenças. E também, né, eles acreditavam que um ser, ele estabelecia relação espiritual entre o homem e o ser espiritual. Poderia ser o pajé, podia ser homem ou mulher, né? A presença aqui daquele que fazia essa comunicação entre eles e o mundo espiritual. Mas nós vamos finalizar a nossa aula por aqui e nós vamos dar continuidade na próxima aula. Conto com você até o final. Até mais! E se você quer rever essa aula novamente, acesse a plataforma Eduque. Nela você tem acesso a essa aula e às outras. Até mais!